Na aula de hoje, nós vamos encerrar o nosso curso de acústica e, como na última aula nós falamos sobre a produção da voz, agora é mais interessante a gente falar da recepção da voz. Então nós vamos falar sobre o processo auditivo, sobre a audição humana. E a gente também vai abordar alguns aspectos biológicos desse processo. Vamos lá? Bom, então a orelha é o nosso receptor de som, então é quem recebe o som. Lá na boca, a gente viu que a gente tem a prega vocal, a gente tem o tubo aqui da traqueia, a ligação da traqueia com o final da boca, que forma um tubo, tá certo? E isso é que vai servir para amplificar o som e tal. Bom, agora quem é que recebe o som? Então a gente emite o som, mas também a gente recebe, porque isso é um ponto interessante. É um ponto que as pessoas muitas vezes não param para pensar. Olha que louco, eu tô aqui mexendo a minha boca e por algum motivo você está escutando. Já parou para pensar como é que pode? Como é que a nossa orelha é capaz de escutar? Como é que o nosso cérebro percebe isso como som? Então tem toda uma explicação científica por que a gente consegue escutar. Um ponto muito interessante que a gente viu nas aulas de acústica é o fato de aqui na orelha média a gente ter o fenômeno da ressonância. Então o tímpano ele vibra captando o som, mas o som que vem de onde? Do meio externo. Quem capta o som do meio externo? O pavilhão auditivo. Então a gente tem essa parte aqui da orelha que vem do pavilhão auditivo ao tímpano, que é chamado de orelha externa, tá certo? O pavilhão auditivo, ele funciona como um espelho côncavo, como uma antena parabólica. Ele capta o som e manda o som, então o som vai ser refletido aqui para esse tubo auditivo. Quer falar alguma coisa? Quero aproveitar e falar aqui das nossas curvaturas da orelha, né? Nós temos várias curvaturas, ela é cheia de reentrâncias, isso tem um motivo. O motivo, eu não sei se vocês conseguem mexer a orelha, você consegue mexer a orelha? Não. Pouquíssimas pessoas conseguem mexer a orelha. A gente não tem essa habilidade. Alguns animais têm, cachorro, gato, toda vez que a gente chama, ele já vira a orelhinha dele para ver de onde está vindo o som. A gente não precisa disso. Porque essas próprias reentrâncias que tem na nossa orelha, elas são feitas para a gente poder captar o som que vem de qualquer direção, sem a gente ter que movimentar. E aí, de fato, o som cai aqui na tuba auditiva e segue seu caminho aí. Pode continuar. Aí um ponto interessante, uma questão recorrente nos vestibulares, é isso aqui, ó. O nosso tubo auditivo, ele tem os comprimentos dele, mas o vestibular quase sempre usa o comprimento como sendo 2,5 centímetros. A nossa orelha, ela é capaz de escutar, nós somos capazes de escutar entre 20 e 20 mil Hz. Isso é uma média fisiológica, tá? Claro, as pessoas mais velhas não conseguem escutar mais do que 18 mil Hz, assim vai. Bom, vamos entender o seguinte, qual é a frequência do primeiro harmônico, a frequência fundamental aqui na orelha? Nós temos o tubo que vale 2,5 centímetros e nós conhecemos a equação que é V dividido por 4L. Lembrou dela? A velocidade do som no ar é mais ou menos 340 metros por segundo. E o L vale 2,5 centímetros. Então 0,025 metros. Bom, multiplicando aqui vai dar 0,1. Então a gente tem 3.400 Hz. Então fica esperto porque essa é uma questão recorrente. Acabamos de falar então aqui
da parte externa da orelha externa. Outra curiosidade legal, vocês estão vendo que a orelha surge, se você puser a mão aqui, você vai ver que é osso, ó, osso. A orelha, ela surge, ela meio que brota aqui. Eu vou falar assim, o professor de biologia vai ficar louco comigo. Mas ela meio que brota aqui, entendeu? É como se fosse uma flor nascendo numa pedra. Aí o negócio, não pode falar assim, mas enfim. Aí aquilo brota e ela se desenvolve. Mas olha só, é osso e o buraco. Esse buraco, esse canal auditivo, esse tubo auditivo, ele vai levar o som ao tímpano, que vai vibrar por ressonância e vai amplificar esse som. Mas aí a Flávia explica melhor. Esse orifício da tuba auditiva, que vem ali no nosso osso temporal, ali naquela região do osso temporal, orifício. Muito bem. Aprendi. Então ele finaliza aqui no tímpano. O tímpano é uma membrana côncava, professor. Côncava. E ela fica nessa posição com a sua parte aqui, com a bundinha. Convexa. Também parte convexa. Voltada para o primeiro ossículo, que é o martelo. O tímpano, ele tem a função de vibrar. Somente o som, chegando aqui pela tuba auditiva, sozinho, ele não surtiria muito efeito na cóclea, a gente já vai falar um pouquinho melhor sobre isso. Mas o tímpano, então, ele vibra a uma determinada frequência aí e ele transmite essas vibrações. Agora, é interessante que a gente toma muito cuidado com o tímpano a vida inteira. Cuidado, não enfia o cotonete, vai estourar o tímpano, né? Então, essa membrana, ela realmente precisa ser cuidada. Porque além de fazer a vibração do som, ela também protege o nosso ouvido médio, que a partir dela a gente chama de ouvido médio e depois de ouvido interno. Ela protege contra infecções. Então é muito importante manter o tímpano intacto. E se ele for perfurado? Aí existem vários estágios. A gente pode passar por um processo de zunido ou então causar uma infecção. E se for muito grave, se a lesão for muito grave, isso pode sim levar à surdez. Então tem que tomar cuidado com o tímpano, limpar a orelha somente na região mais periférica, mais da portinha da orelha, ok? Falar da importância dos ossículos, né? Os 3 menores ossos do nosso corpo, que são o martelo, bigorna e estribo. O martelo e a bigorna, eles são quase que fixos um ao outro. A bigorna e o estribo, eles não têm uma fixação tão rígida, ele tem uma flexibilidade ali. E é interessante que a função principal desses ossículos é conduzir a vibração que chegou no tímpano. Como a cóclea ela tem um líquido aqui dentro, a gente já vai falar melhor sobre isso. O líquido, né, a água que compõe o líquido, ela tem a função de repelir, de refratar a onda sonora. Refratar. Okay. Refratar, refletir. Refletir vai fazer a onda as duas sonora, coisas, né? Exatamente. Então, somente a passagem no ar aqui não seria suficiente. A onda sonora não chegaria com tanta eficiência, com tanta pressão, não sei que termos físicos usar para isso. Então, o que acontece? Ao invés de ele passar no ar aqui, ele passa por esses 3 ossículos, a onda sonora passa por esses 3 ossículos. Então, a vibração do tímpano faz a vibração do martelo, que faz a vibração da bigorna, que faz a vibração do estribo, e o estribo vai emitir essa vibração aqui para a cóclea. Então é como se eles aumentassem a pressão de chegada da onda sonora, garantindo que ela chegue com muito mais eficiência aqui na cóclea. A cóclea, ela já faz parte da orelha interna. Então, nesse momento, a gente vai transformar o som em impulsos elétricos. Esses pulsos elétricos é que vão para o cérebro, é que a gente vai interpretar como som. Então a gente tem todo esse processo, né? A captação do som, a amplificação do som, a transmissão do som até essa estrutura aqui que vai mandar aqui através dos nervos auditivos pulsos elétricos para o cérebro. Voltando um pouquinho, só um bocadinho na orelha média, a gente tem aqui um canalzinho que eu chamava de trompa de Eustáquio, mas a Flávia falou que não pode mais, que é tuba auditiva. Mas tudo bem, a trompa de Eustáquio, ou tuba auditiva, é o que faz a regulagem de pressão na orelha.
Então, por exemplo, quando você está no avião, ele vai pressurizar, despressurizar, ou você está descendo para a praia, por exemplo, você sente aquela pressão na orelha, é por conta da tuba auditiva. Então, a hora que você respira o ar um pouco mais carregado, né, uma pressão maior, ele vai, a orelha vai tentar regular e aí trava e, bom, Virgílio, dói e pode causar lesão no tímpano, não é nada muito bom não. E você tem alguns exercícios, né? Mexer a boca, bocejar, mascar chiclete, são coisas que podem funcionar, tá certo? A gente masca chiclete, abre a boca, boceja, porque tem uma válvula aqui na tuba auditiva. E toda vez que a gente faz esse tipo de movimento, essa válvula se abre. Quando ela se abre, ela permite a passagem do ar e equaliza as pressões. Aqui na cóclea, o Virgílio comentou que aqui é que a vibração sonora ela vira eletricidade, ela vira impulso elétrico. Só queria explicar como isso acontece. Então, na realidade, aqui dentro a gente tem um líquido, o líquido coclear. O que ele vai fazer? Dentro da cóclea existem vários canais. Então, o líquido passando por esses canais, ele vai ativar células aqui, que são células ciliadas, de uma região específica da cóclea, entre dois ductos, o que leva o líquido para cima e o que traz para baixo. Então, essas células ciliadas, elas vão sentir essa vibração, essa pressão do fluido passando e ela está ligada, essas células estão ligadas a fibras nervosas. Então, essa vibração das células aqui dentro é que vai fazer com que esse impulso, com que essa onda vire impulso elétrico. E só pra gente finalizar, queria falar da relação aqui dos canais semicirculares. Eu não sei se você vai chegar a comentar alguma coisa a respeito disso. Os canais semicirculares, eles estão relacionados com a estabilidade do nosso corpo, com o nosso equilíbrio. Então, esses canais aqui, esse primeiro e esse terceiro, eles estão mais ou menos num ângulo de 90 graus. E esse do meio aqui, ele tá um ângulo de 30 graus desse daqui. Então, eles têm mais ou menos, cada um deles relacionado com uma direção do nosso corpo. Então, esses canais líquidos circulantes ali dentro, que são endolinfas, eles percebem a nossa posição. Então, se a gente deita, se a gente levanta, o fluido que está ali dentro, ele pressiona de forma diferente, por conta da nossa posição, as células ciliadas que estão lá dentro. E aí elas vão dar essa sensação do se a gente está de pé, se a gente está deitado. É por isso que mesmo de olhos fechados, a gente consegue perceber qual é a posição do nosso corpo. Bom, é isso aí. Eu acho que agora ficou claro, então a gente tem a produção da voz e agora a percepção do som por nós. É isso aí, então a gente fica por aqui. Obrigada, gente! Tchau, tchau!